Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que joga amanhã contra o Fluminense lá no estádio Newton Santos. E claro, a gente vai falar aqui da provável escalação do Vasco, o Vasco que pode ter uma mudança no ataque com a entrada de Rossi, isso mesmo, Rossi e Sebastião Ferreira estão disputando ali a vaga do Serginho, que deve ser sacado do time. Payet, a tendência é que comece no banco de reservas, você vai saber mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos mostrar os resultados de ontem também do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí dois jogos que interessavam diretamente ao Vasco da Gama. Teve um que o resultado foi bom, mas no outro um resultado péssimo, e o Vasco nesse momento está aí 8 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vamos falar também sobre São Januário, sobre 777, que fechou hoje a compra do Everton de forma oficial. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da GoCase, e você pode comprar capinhas personalizadas para o seu telefone lá no site da GoCase. Tá aparecendo o QR Code aí na sua tela, é só você apontar a sua câmera que você já vai ser direcionado para a parte lá das capinhas do Vasco da Gama. Tem para todos os modelos, iPhone, Motorola, LG, Xiaomi, enfim, é só você escolher. Tamo junto? A GoCase é parceira aqui do canal Machão da Gama e tem um link aqui também na descrição desse vídeo. Enfim, meus queridos, tivemos ontem o início, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 23. Na verdade, começou na quarta-feira, com o Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense. Mas ontem a gente teve mais alguns jogos e dois ali que interessavam diretamente a situação do Vasco na tabela. O Bahia pegando o Curitiba e o Santos enfrentando o Cruzeiro. O Santos levou 3-0 do Cruzeiro na Vila. O Santos que parece que não vai ter forças para escapar ali da zona do rebaixamento, apesar de ter nesse momento mais pontos que o Vasco. A situação do Santos, por conta da forma que o time está jogando, o clima lá, eu acho que o Santos não vai conseguir escapar do rebaixamento não. E tivemos ontem a vitória do Bahia sobre o Curitiba. O Bahia fez 4-1 no Curitiba. O goleiro do Curitiba falhou nos 4 gols. O Curitiba é um time que eu também acho que não vai ter forças para escapar. Mas o Bahia, que estava ali sendo o primeiro fora da zona, abriu 8 pontos do Vasco. Então, coloca muita pressão em cima do Vasco. O Vasco vai ter que vencer o Fluminense amanhã para poder encostar novamente ali nos times que estão fora da zona do rebaixamento. Vamos só confirmar então os resultados dos jogos que aconteceram até o momento na rodada. O Flamengo perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense na quarta-feira. O Inter venceu o São Paulo também na quarta-feira, 2-1. O Santos foi derrotado 3-0 pelo Cruzeiro. O Fortaleza venceu o Corinthians ontem por 2-1. O Bahia venceu fora de casa o Curitiba por 4-2. Na verdade, o jogo foi 4-2, Eu tinha dito 4-1, mas o Curitiba fez um gol ali aos 45 do segundo tempo, quando o jogo já tinha praticamente terminado. E o Red Bull Bragantino venceu por 2-0 a equipe do Grêmio. Hoje, a gente vai ter dois jogos que interessam também a situação do Vasco na tabela. O Cuiabá enfrenta o América Mineiro e o Palmeiras recebe o Goiás. A gente tem que torcer aí pela derrota do Goiás, que nesse momento é o primeiro time fora. E essa partida Cuiabá e América, eu acho que seria até interessante uma derrota do Cuiabá para o Cuiabá, enfim, continuar nessa ladeira abaixo. O Cuiabá que está numa sequência horrível aí, vem de 4 derrotas seguidas, Enfim, um empatezinho talvez seria um resultado interessante também, porque o América vencendo ia acabar passando o Vasco na tabela. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela de classificação então. O Corinthians é o 14º, tem 26 pontos. O Bahia tem 25 pontos na 15ª colocação. O Goiás tem 25 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Santos tem 21, é o primeiro dentro. O Vasco tem 17, o América tem 16 e o Curitiba tem 14 pontos. Então, nesse momento, o Vasco está aí 8 pontos atrás do Goiás
que é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, e do Bahia também, né, que também tem 25 pontos. Só que o Vasco tem 2 jogos a menos. O jogo de amanhã contra o Fluminense e depois o jogo contra o América Mineiro. O Vasco conseguindo 2 vitórias, essa diferença cai para 2 pontos. Enfim, a situação ainda é bastante complicada, meus queridos. É bastante complicada, mas ainda dá. Vamos lá, vamos buscar essa vitória amanhã contra o Fluminense. E já que o assunto é o jogo contra o Fluminense, Ramon Dias deve fazer mudanças na equipe do Vasco para enfrentar o tricolor carioca amanhã no estádio Newton Santos. A tendência é que Serginho seja sacado do time titular e Rossi e Sebastião Ferreira estão brigando ali por essa posição. Serginho não vai começar o jogo como titular, não. Vem de atuações ruins, né? E vai ser sacado do time. Rossi ou Sebastião Ferreira vão jogar ali na vaga do Serginho. Os dois foram testados, né, durante a semana. Treinaram como titular. Uma hora treinou o Rossi, outra hora treinou o Sebastião Ferreira. Então a tendência é que o time comece ou com o Rossi ou com o Sebastião na equipe titular. O Dimitri Payet deve começar o jogo no banco de reservas. O meia francês tem feito atividades de recondicionamento físico, mas ainda não atingiu as condições físicas ideais, segundo o Globoesporte.com, e por isso deve ficar como opção para o segundo tempo. Então, a maior dúvida, né, nesse time do Vasco é quem vai fazer ali o trio de ataque junto com o Verratti e Gabriel Peck. Se vai ser o Sebastião Ferreira ou se vai ser o Rossi. Eu escutei dizer que o Rossi é o favorito para começar aí pela primeira vez como titular desde o seu retorno ao Vasco da Gama. De resto, o time vai ser o mesmo ali, com a ausência do Medel. O Maicon vai ser o titular na zaga ao lado do Léo Pelé, e na volância volta, né, o Zé Gabriel fazendo meio campo ali junto com o Paulinho e com o Praxedes. Robson Bambu continua ali na lateral direita, improvisado, já que o Puma infelizmente está numa fase horrível, e na lateral esquerda o Lucas Piton. O time do Vasco vai ser por aí. A maior dúvida realmente é quem começa como titular no ataque, se é o Rossi ou o Sebastião Ferreira. Payet deve começar no banco de reservas. Bom, e você pode dar o seu palpite nesse jogo Vasco e Fluminense lá na 1xBet. Tem o link aqui no comentário fixado que te dá um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Basta você utilizar o código aqui do canal Machão da Gama. Tem tudo explicadinho ali no comentário fixado e você pode palpitar lá na 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, e a CBF confirmou hoje que a partida Vasco e São Paulo será mesma realizada no estádio de São Januário. O jogo está marcado aí para o dia 7 de outubro, 6h30 da noite. A partida estava até então marcada para Brasília, a pedido do próprio Vasco, que com São Januário suspenso, se antecipou ali para ter um local para jogar esse jogo, né, com torcida. Então o Vasco tinha solicitado esse jogo para Brasília. Com São Januário sendo liberado, né, pela Justiça, o Vasco agora pediu para a partida ser em São Januário e a CBF já confirmou, já fez a alteração no seu site e o jogo está confirmado para o estádio de São Januário. Então o Vasco e São Paulo vai acontecer na Colina Histórica. Antes de ir embora, uma última informação aqui agora sobre a 777, porque a 777 assinou um acordo para adquirir totalmente a sua participação no Everton Futebol Clube da Inglaterra. A 777 comprou 94,1% das ações do clube inglês. Dona da SAF do Vasco, o grupo investidor americano 777 então se tornou o novo dono ali do Everton da Inglaterra. O acordo de compra foi oficializado nesta sexta-feira. O fundo vai adquirir 94,1% da participação do clube inglês. De acordo com a imprensa britânica, o negócio foi fechado por mais de 550 milhões de libras, que dá mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Enfim, a 777 sacramentando aí a compra do Everton da Inglaterra. Enfim, muito se fala sobre a 777 não ter dinheiro, etc e tal. Bom, comprou um clube da principal liga do mundo, né? Clube da Premier League, né? A liga mais cara do mundo, com toda certeza. Eu acho que o problema da 777 no Vasco nunca foi a falta de dinheiro, e sim as pessoas que eles colocaram para tocar o futebol do Vasco, que não sabia absolutamente nada, né, de Vasco, de futebol, e virou aquela tragédia, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Enfim, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!